E passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou, o meu entendimento, e louvei e adorei o Altíssimo, e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparado a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem dizer, por que faz essas coisas? Quando a minha sanidade voltou, também recuperei a minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino, com muito mais honra do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Amém, irmãos e irmãs? Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmão? Que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado por Deus. A gente tem que agradecer a Deus, irmão, porque Deus é tão maravilhoso, que Ele dá tempo para a nossa vida, Ele dá tempo para a humanidade, Ele dá tempo para o povo dEle. Quando foram perguntar na carta de Pedro, perguntando por que Jesus estava demorando para vir, e Pedro responde, porque o Senhor não quer que as pessoas morram como ele, mas quer que eles se arrependam. Então, não é que Jesus está demorando, é que Jesus estava dando tempo para as pessoas se arrependerem. Então Pedro deixa bem claro, não é que Jesus está demorando, é porque ele está dando tempo para que as pessoas se arrependessem. E não teve esse tempo para mim e para você, meus irmãos, né? Porque eu não sei com quanto tempo você entregou a sua vida para Jesus, mas Deus deu tempo para nós. Deus teve misericórdia da gente. Deus teve misericórdia de nós. Ele poderia falar, não, eu não vou dar chance para ele, para ela, mas nós sabemos que Deus é justo, né, e é amoroso também. Deu tempo para mim e para você se voltar para Ele. Deu tempo para mim e para você reconhecer a Ele na nossa vida. Porque é isso que Deus quer, irmão, que todo ser humano se volte para Ele. Qual que é o desejo de Deus? Quando pede para orar por todas as pessoas, ou por todos os homens, que significa todas as pessoas em 1 Timóteo capítulo 2, é que quer que as pessoas venham ao arrependimento, quer que as pessoas venham à salvação. E essa é a vontade de Deus para o ser humano, e foi a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, se voltar para Deus. E vemos que na vida de Nabucodonosor também não foi diferente. Por mais que ele se exaltou, por mais que ele pecou contra Deus, mas Deus deu um tempo para ele reconhecer que só Deus dominava, que só Deus curava, que só Deus libertava, só Deus levantava, que só Deus humilhava. Deus deu um tempo para esse homem. Meus irmãos, nós vemos o grande amor de Deus, o grande amor de Deus. Se nós formos analisar, o que derruba mais uma pessoa é o orgulho, é a soberba. Foi o que derrubou Lúcifer, né? Foi o que derrubou melhor Satanás, que era o anjo de luz e virou Satanás. Porque se rebelou contra Deus, subiu orgulho no seu coração. E aí Deus acabou achando iniquidade no coração dele e derrubou ele. E o que Lúcifer faz? Ou Satanás melhor, ele quer induzir as pessoas, a ter orgulho. Ele quer induzir as pessoas a ter soberba. E infelizmente, a carne gosta de elogio. A carne gosta de ser aplaudida. A carne gosta. Ela gosta. Então, se nós não tiver no Espírito, nós recebemos a honra para nós. Recebemos a glória para nós. Recebemos para a gente. Mas se a gente tiver no Espírito, a gente vai falar, a honra é só para Deus. No sentido assim, a glória é só para Ele, como Deus, ou como alguém que deve ser adorado, aplaudido, é só o Senhor, não a gente. Porque Deus honra a gente, mas não como Deus, como um ser humano fiel a Ele. Então, a maioria dos seres humanos que a gente vê na Bíblia, que caíram, foi orgulho.
Foi soberba. O coração se orgulhou. Mas para alguns teve chance de se arrepender e se arrependeu, mas para outros não teve arrependimento. Então que para mim, para a sua vida, irmãos, Jesus dá chance para nós, melhor, que venha ter arrependimento no nosso coração. Porque nós estamos vivendo um tempo, e já não veio de hoje, veio lá de trás, que o mundo está aprendendo a cada vez mais a aplaudir o ser humano e cada vez mais odiar a Deus. Então nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão já crescendo, aprendendo a ser idolatrada. Então esse mundo que a gente está vivendo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele elogia, olha o que ele disse para Eva. O que Deus falou? Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Primeiro ele distorceu, Deus não falou de nenhuma. Aí ela falou, não, de nenhuma não. Ele falou que pode comer menos da que está no meio do jardim, mesmo da árvore do mal. Essa não pode comer. Agora as outras eu posso comer. Mas ele já falou, você não pode comer nenhuma? Entendeu? Então Satanás, ele já começa a distorcer as coisas da palavra de Deus. Ele já começa a distorcer as coisas de Deus. Ou seja, não pode comer nenhuma. Não foi isso que Deus falou. E ele sabia o que Deus tinha falado. Satanás não é burro, não. Satanás não é bobo. Olha a conversa dele. Como que ele foi entrar numa conversa de um fruto se ele não sabia do fruto? Ele já entrou nessa conversa porque ele já sabia que era proibido. Entendeu? Então Satanás, ele sabe onde ele entra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ele é astuto e sagaz. Então, ou seja, aí ele diz para Eva, não, se você comer, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Seus olhos vão se abrir, você vai conhecer o bem e o mal. E Eva viu que a fruta era desejosa e já tinha descido para o coração, foi lá e comeu. Nós já sabemos o resultado até hoje. Então a carne do ser humano, ela gosta de ser aplaudida. A carne do ser humano, ela gosta de dizer, tá vendo? Você é o cara, você é a mulher, você é a pessoa, tá vendo o que você fez, tá vendo o que você conseguiu, tá vendo o seu poder, tá vendo a sua força. E é isso que o inimigo quer, ele quer exaltar as pessoas. Porque quando ele não derruba as pessoas com as provas, com a luta, aí ele vai colocar soberba, aí enriquece a pessoa. Aí vai lá dar as coisas para a pessoa. E a pessoa muitas vezes, se não vigiar, falando, vamos trazer, se nós não vigiarmos, a gente entra na onda dele. E acha que é nosso, que foi nossos méritos, que é a gente que conseguiu, que é pelas nossas forças, é nós que temos. Então, irmãos, não é bem assim que funciona. Nós temos que entender que tudo é para Deus. Tudo vem dele e tudo por ele. Estava lendo Colossenses, ele é o Criador que estava desde o princípio, é por ele que todas as coisas subsistem, e tudo vem dele e tudo é para ele. Então nós só estamos aqui, irmãos, só de passagem, e nós estamos aqui pela misericórdia, e o que nós fazer aqui, irmão, tem que ser para a glória dele, tem que ser para louvor dele. Então é para Deus mesmo que a gente deve viver, é para Deus, é Deus que a gente deve glorificar, é Deus que a gente deve bendizer, é Deus. Então tudo que a gente for fazer, irmão, tem que ser pensando em Deus. Não estou falando coisa errada não, que a gente nem deve fazer as coisas certas pensando no Senhor, no bem, querendo fazer conforme a vontade dele. Porque quando a gente faz para Deus, meus irmãos, mostra que o orgulho não está no nosso coração. Mostra que a soberba não está no nosso coração. Agora, quando a gente faz para nós, ou muitas vezes querendo mostrar para o homem, aí já mostra que está errado. Aí já mostra que é para honra nossa. Aí já mostra melhor que é soberba ou que é engano. Mas em nome de Jesus, irmãos, vamos fazer para Deus. Vamos glorificar a Deus, vamos honrar a Deus, vamos bendizer a Deus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. E como eu disse, irmãos, passou um tempo de Nabucodonosor, e ele olhou para o céu. Que tempo é esse que passou? Eu sei que os irmãos já conhecem, mas é bom a gente analisar o contexto. Nabucodonosor, nós sabemos, era um rei rico, próspero, tinha conquistado as cidades, tinha conquistado o Egito, tinha conquistado a Síria, tinha conquistado agora o povo de Deus, Jerusalém. Então era um rei próspero.
Na Babilônia estava na época com a maior potência mundial da época. Então ele tinha riquezas, ele tinha as coisas, mas só que ele esqueceu que foi o próprio Deus que permitiu ele ter aquilo. Ele esqueceu que foi o próprio Senhor que permitiu ele ter aquelas coisas. Meus irmãos, o ser humano, por mais que ele tenha hoje, aqui eu já não estou falando não só de crente, eu estou falando de todo ser humano. Se ele tem alguma coisa hoje, mesmo que ele fez coisa errada, não que Deus deu coisa errada, mas Deus permitiu, porque se Deus tirar a vida dele, não faz nada. Todo ser humano é permissão de Deus. Se a pessoa está viva, é permissão de Deus. O sol nasce para o justo, o sol nasce para o ímpio. Então é permissão do Senhor. Foi permissão de Deus que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Foi permissão de Deus que ele tivesse riqueza, prosperasse. Mas Nabucodonosor, ele não se voltou para Deus como deveria. Entendeu, irmão? Tem vez que Deus dá chance para a pessoa se voltar para o Senhor, para se voltar para Deus. Então, tudo que o ser humano tem, apesar de ele fazer coisa errada, foi permissão de Deus. Se Deus não permitir, ele não faz nada. Ele não faz nada. Se Deus não permitir, o ser humano não faz nada, porque agindo Deus, quem impedirá? E se Deus falar não faz, não faz. Então, ou seja, tudo que Nabucodonosor tinha era a permissão de Deus. E Deus mesmo entregou as nações na mão de Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor, ele pensou que foi ele que tinha conquistado tudo. Ele pensou que foi ele que tinha dominado tudo. Ele pensou que era ele que tinha feito tudo. Meus irmãos, qualquer governo, seja eclesiástico, seja governo secular, se ele consegue alguma coisa, ele nunca pode achar no coração que foi ele que conseguiu tudo, que foi pelas forças dele, pelo poder dele. Por quê? Porque se pensar dessa forma, uma hora ele passa, uma hora Deus vai lá e tira, uma hora Deus vai lá e abate, uma hora Deus vai lá e trabalha. Meus irmãos, por mais que pareça, tem pessoa que nem é crente, nem serve a Deus, mas ela fala assim, foi Deus que me deu. Você acredita? Tem pessoa que nem é crente, e ela fala, se eu estou aqui é graças a Deus. Entendeu? Tem pessoa que, porque ela entende, mesmo que ela não aceitou Jesus de verdade, não entende o caminho, mas ela entende que foi pela misericórdia de Deus que ela chegou ali. Foi pela graça de Deus que ela chegou ali. Eu mesmo, quando não era crente, às vezes eu falava, não, foi Deus, graças a Deus. Aí ele não falava as coisas. Ó Deus, mas eu acho que Deus já tinha colocado alguma coisa no nosso coração, né? Pela misericórdia. Então, irmãos, a gente tem que sempre reconhecer que é Deus. Sempre reconhecer que é o Senhor. Meus irmãos, é tão firme isso, irmãos, porque, olha o que Paulo falou. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Já pensou você dar a vida pela pessoa, para o corpo ser queimado por Deus, mas sem amor, nada adianta. Porque quantas pessoas dá a vida por uma coisa, mas não é por amor? Quantas pessoas? Tem gente que fala, eu vou dar a vida pelo meu pai, eu sou o homem bomba. Vai lá, dá a vida, destrói o outro. Tem pessoas que fazem coisas que não é. Paulo falou, ainda que eu dou meu corpo a queimar, se não for por amor, nada adianta. Ou seja, se não for para Deus, se não for por amor a Deus, se não for por amor às almas, nada adianta. Porque tem gente que faz, ou melhor, vamos tomar cuidado da gente, se a gente não fizer para Deus e por amor, nós estamos fazendo para quem? Para nós, ou para ser visto pelos homens. E Paulo falou, nada adianta. Isso é muito forte, irmão, porque se a gente não entender que tudo é para Deus, se a gente não entender que tudo é para Deus, a gente pode estar fazendo as coisas em vão. E Paulo falou, ó, eu trabalhei mais do que vocês. Paulo falou, foi bem claro, não teve nada de exaltação nele ali. Ele falou, trabalhei mais do que vocês, mas tudo que eu fiz, não eu, mas foi a graça de Deus em mim. Você pensou?
Sabe o que ele está falando? Tudo que eu fiz não foi por causa de mim, foi pela graça de Deus. Aí como que ele tinha essa certeza, irmão? Como que a gente tem a certeza que tudo que a gente faz hoje é pela graça de Deus? Por quê? Paulo era o quê? Perseguidor da igreja. Se Jesus não tivesse salvado ele estava fazendo alguma coisa certa para Deus? Não estava. Então a gente era pessoas do mundo. Se Jesus não estivesse salvando a gente estaria fazendo alguma coisa. Não, é a graça de Deus purinha na nossa vida. Irmão, tudo que a gente faz é pela graça de Deus. E não adianta, não tem como a gente se vangloriar. Irmão, nós não temos motivo de se vangloriar em nada. Em nada. A Bíblia diz: se gloriar, glorie no Senhor. Não tem como. Essa igreja aqui, tem vocês aqui, essa igreja pode encher de membros, pode encher de pessoas, essa igreja pode enriquecer espiritualmente, fisicamente, de todas as formas. Eu não tenho motivo de me gloriar e falar: olha o que eu consegui, olha o tanto que eu... não tem motivo nenhum. É a glória para Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque se não fosse Ele, nada aconteceria. Então um ser humano, irmãos, nós não temos motivo de se gloriar em nada. Nada. Tá vendo o que eu fiz para ele? Tá vendo o que eu fiz para ela? Tá vendo o que eu fiz? Irmão, nós não temos nada que se gloriar. Não é para nós se gloriar. Se a gente trabalhou, se a gente fez, é para a glória do Senhor. É para o nome do Senhor. Senão vai ser glória para homem. Nós vamos estar chamando glória para nós. E quando o nosso coração, se o nosso coração começa a se ensoberbecer, aí sabe o que Deus faz? Deus tira, irmão. Deus começa a tratar com a gente. Esse tempo aqui, passado desse tempo. Qual o passado desse tempo? O tempo de tratamento. O tempo de tratamento que Nabucodonosor passou. Então, depois do tratamento dele, aí que ele reconheceu o Deus do céu. Mas ele teve que passar por um tratamento. Por que ele teve que passar por esse tratamento? Porque ele achou que era ele. Ele. Meus irmãos, não é eu, é ele. Não é nós, é Deus. Então nunca a glória é para a gente. Nunca a glória é para nós. É tudo para Deus. Então, quando você e eu for fazer alguma coisa, irmão, em nome de Jesus, entenda, a gente é servo. E servo na Bíblia é escravo. Até Jesus fez o serviço de um escravo, para mostrar que ele estava aqui como servo, como escravo, lavou o pé dos discípulos, muitas coisas ele fez para mostrar. Filipenses capítulo 12, a gente sabe, fala também que ele esvaziou, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomou a forma de servo. Então tudo que a gente faz aqui, irmão, tem que ser para ser serviço, entenda? Eu e você somos servo. Agora eu faço uma pergunta: o servo dá ordem para o Senhor ou o servo recebe ordem do Senhor? O bom servo, ele diz assim para o seu Senhor: não, eu não vou fazer. O bom servo não, ele diz: eu vou fazer. O bom servo, ele não reclama, irmãos. Ele não reclama. O bom servo, ele só faz. Olha que eu estou falando de servo de Deus, tá, irmão? Estou falando você ser servo de alguém que está te maltratando, está te prejudicando, está fazendo mal. Não estou falando de servir a Deus. O serviço ao Senhor. Então o servo, ele só faz. Só faz. Então, vamos entender, meus irmãos, que nós estamos aqui para ser servo. Servo. Se Deus permitiu que a gente fizesse algo para alguém, algo na obra dele, é a misericórdia e a graça dele. É serviço. Nós não temos motivo de se vangloriar de forma nenhuma. Nada. Hoje eu não sei quantos anos você serve a Deus. Tudo que você fez, você não tem motivo para bater no peito. Está vendo tudo que eu fiz? Nem eu, nem você. Até me dizer: muito obrigado, Senhor. Até aqui a tua graça me sustentou. Até aqui o Senhor permitiu me fazer isso. Até aqui. Tudo é graça, irmão. É graça, é favor, é presente de Deus. É presente do Senhor. Quantas pessoas... Tem uma palavra que fala muito comigo, irmão. É muito forte. Isaías 43.
Deus falou assim: eu dei o Egito e a Etiópia por ti, portanto fosse preciosa aos meus olhos. É claro que ali estava falando a Israel, a Jerusalém, mas eu trago para a minha vida. Quantas coisas Deus deu por amor à minha vida e à sua vida. Como foi tão forte, irmão, o resgate de Deus por nós. Irmão, se for parar para analisar, como foi forte o que Deus fez na nossa vida. Como que foi forte o resgate que Ele fez com a gente. Como que foi algo sobrenatural, algo da graça, algo da presença, algo do poder de Deus. Para nos resgatar dessa lama, desse mundo, desse pecado. Foi algo muito forte, muito grande que Deus fez, irmãos. Para salvar a minha vida e a sua vida. Para nos libertar, para nos colocar um novo cântico na nossa boca, para nos firmar na presença dEle, para glorificar o nome dEle. Oh, meus irmãos, que nós vamos louvar o Senhor, que nós vamos bendizer o nome do Senhor, que a gente venha fazer tudo para a glória dEle. Tudo, seja tudo, faça para a glória do Senhor. Faça tudo para a glória. Olha, acorda para a glória de Deus. Trabalha para a glória de Deus. Irmão, vem para a igreja, vem para a glória de Deus. Evangeliza para a glória de Deus. Discipula os seus filhos, discipula para a glória de Deus. Vai no mercado, vai para a glória de Deus. Come e bebe, come para a glória de Deus. Come para a glória do Senhor. Porque a Bíblia diz que quer comer, quer beber, faz tudo para a glória do Senhor. É claro que tem um contexto ali, mas o cristão tem que comer para a glória de Deus. Tem que glorificar a Deus. Não pode glorificar o ídolo, não pode glorificar o mundo, não pode glorificar a si mesmo. Tem que glorificar a Deus. Tem que comer desse sentimento conforme a vontade de Deus e fazer para a glória do Senhor. Então faça tudo para a glória de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente achar que é nosso, aí a gente vai ter que começar a passar por tratamento. E Nabucodonosor, ele precisou perder o entendimento, a sanidade. Ou seja, ele era um homem normal. Vamos entrar um pouquinho na história, para vocês entenderem. Ele era um homem normal. Aqui, normal. Daqui a pouco ele já estava lá com os bois comendo capim. Meus irmãos, um homem normal, uma pessoa em sã juízo, do nada, ele é um rei. Olha que ele é um rei, respeitado, honrado. Ainda mais um rei, que come do bom e do melhor. Nós sabemos que ofereceu para Daniel, para o povo, a comida do rei, do bom e do melhor. Aí de repente, esse rei perde a sanidade e vai lá comer capim com os bois. Um rei comendo capim. Aí é molhado, seu cabelo cresce, fica como as penas de água. As suas unhas crescem, parecendo um bicho. E era um homem normal, mas perdeu o entendimento, perdeu a sanidade. Uma pessoa que pensava normal, de repente começou a pensar coisas que não tem nada a ver. Começou a viver como um animal. Meus irmãos, a soberba leva a coisas terríveis. Olha Lúcifer, não era um anjo? Transformou Satanás, soberba. Satanás. Olha Nabucodonosor, um rei se transformou em um animal. A soberba leva a coisas, um homem terrível. Terrível. Nós vemos em Romanos fala que muitas vezes adora mais a criatura, as pessoas adoram mais a criatura do que o Criador. Aí perde o sentimento natural. Perde o entendimento e começa a fazer coisas contra si mesmo. Então imagine, a pessoa é humana, de repente ela passa a viver como um animal. Tem gente que tem problema de cabeça, mas tem gente que a soberba é tanta que se perde. Aí passa a viver como um animal. E muitas das vezes, irmãos, acha que é bonito, mas não é bonito, não é normal. E a pessoa está com o entendimento da sanidade,
Ela está com o entendimento de um animal, não está com o entendimento de pessoa. Mas é isso. Quem pode libertar essa pessoa? Só Deus, irmão. É só Deus. É só Deus. E muitas vezes Deus permite para que a pessoa entenda que ela depende de Deus, que ela depende do Senhor, que ela depende do Pai, que ela só Deus na vida dela. Mas tem um tempo. Imagine para Nabucodonosor. Alguns falam que é 3 anos e meio, porque só tinha 2 estações na Babilônia. Vamos for, se é 3 anos e meio ou 7 anos. Vamos só dar um exemplo. Imagine 7 anos e vivendo como um animal. Uma coisa terrível, irmão, vergonhosa para um rei que tinha tudo. Mas Deus falou: ó, você vai ficar esse tempo. Esse tempo você vai ter que viver dessa maneira. Esse vai ser o processo. E 7 anos, Nabucodonosor com entendimento igual de animal. Mas teve um dia que ele voltou ao normal. Quando ele voltou ao normal? Quando Deus mudou a vida dele. Ele olhou para o céu e entendeu que era só Deus que reinava. Que era só Deus que tinha o domínio, que era só Deus que tinha o controle. Aí, ele já não leva mais a glória para ele. Ele já leva a glória agora para Deus. E às vezes, irmãos, quantas pessoas, e às vezes se nós não vigiarmos, nós temos que chegar lá no fundo do pó, ou lá, vamos dizer, lá na cova, para a gente entender que é só Deus que reina. Eu falar na cova não é chegar a ser enterrado não, mas vocês entenderam o lado espiritual. Quase morrendo, para entender que é Deus que tem um controle. Para entender que é Deus que domina. Para entender que é Deus que trabalha. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, o melhor que nós temos a fazer é sempre continuar glorificando a Ele. É sempre continuar honrando, bendizendo e exaltando o nome dEle. Agora eu também queria falar algo. Meus irmãos, se nós estamos passando por algum processo que Deus permitiu, para nós se humilhar mais na presença dEle, vamos confiar nele que Ele pode mudar a situação. O que a gente não pode fazer nesses momentos, quando Deus estiver tratando com a gente, porque Deus trabalha na vida do crente, irmão. Quando Ele vê que tem alguma coisa no crente que precisa ser trabalhada, Ele trabalha. Meus irmãos, e Deus trabalha da maneira dele. Se nós ver que Deus está trabalhando, não vamos achar ruim com Ele não. Falar: Senhor, é verdade, Senhor, perdoa, eu tenho misericórdia de mim. Eu tenho isso mesmo. A gente tem que reconhecer, irmão. Reconhecer e largar. Tem que reconhecer e deixar, Senhor. Se essa é a maneira do Senhor tratar comigo, então eu tenho que reconhecer, eu tenho que deixar esse pecado. Tem que largar isso, por quê? Porque essa foi a maneira. Eu dei o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve a revelação até a terceiro céu, que não era digno nem de falar para os homens. Mas aí o que ele recebeu? Um espinho na carne para ele não se exaltar. Essa foi a maneira de Deus tratar com ele, para ele não se exaltar. E aí, o que ele fez? Achou ruim? Pediu para Deus tirar. Deus não tirou, então falou: sua graça me basta. Deus falou: minha graça te basta. Deus falou: minha graça te basta. Porque... Então, meus irmãos, vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deixar Deus trabalhar em nós. Mas o mais importante é a gente entender o trabalhar do Senhor. A gente entender o trabalhar de Deus. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, seja o que a gente fizer, seja por qualquer pessoa, irmão. Se a pessoa virou as costas, se a pessoa saiu da igreja, se a pessoa saiu falando mal, se a pessoa não, mesmo que a gente ama, a pessoa não ama, mesmo que faz. Mas uma coisa que eu aprendi: se eu faço, não é por mim, é por Deus. E é pela graça de Deus. Se a gente não entender isso, a gente começa a ficar frustrado. A gente começa a ficar desanimado. A gente fica magoado, a gente fica chateado, deixa a mágoa entrar.
Se perigoso, fica até com raiva da pessoa. Mas quando a gente entender que não é nós, é pela graça de Deus, aí fica mais fácil, fica mais tranquilo. Eu falo de quem? Eu vou falar de duas pessoas só: Jesus e do apóstolo Paulo. Jesus, irmão, ele tratava as pessoas com amor, com respeito, com carinho. Até Judas, que traiu ele, ele chamou Judas de amigo. Jesus ali foi infiel a Judas? Jesus estava falando na ignorância, na mentira? Não. Jesus não é mentiroso. Jesus sempre foi amigo, sempre que tratou Judas como... Foi Judas que tratou um traidor. Jesus sempre tratou as pessoas bem. As únicas pessoas que ele dava uma cajadada direta eram os fariseus. Mas se for ver, as pessoas vinham, mas ele também tratava bem os fariseus. Mas é que os fariseus sabem como que era, né? Mas ele sempre tratou as pessoas bem. Sempre foi. Mas o que ele levou? Negação, traição, apedrejamento. Levou tudo essas coisas. E na última hora, o que ele falou? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Aí Estevão lá na frente fez mesmo exemplo: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. O apóstolo Paulo fundou igrejas, irmãos, igrejas. Fez quatro viagens missionárias. E ele fundou igrejas em vários lugares. Muitos abandonou ele. Teve um julgamento que nem assistiram ele no julgamento. Primeiro julgamento, ninguém assistiu ele. Falou, mas o Senhor esteve comigo. O povo preferiu o mundo, sabe? Olha, duvidaram do apostolado dele. E ele que tinha fundado a igreja de Coríntios, o povo duvidaram do apostolado dele. Então imagine. Mas tudo que ele fez, ele sabia. Tudo que Jesus fez, sabia que era para a glória de Deus e por amor às pessoas. E tudo que Paulo fez, sabia que era para a glória de Deus e por amor às pessoas. Então, irmão, tudo que você for fazer, entenda que é para a glória de Deus, que é para a honra de Deus, que é para louvor de Deus. Quando a gente querer para nós, vai ter sofrimento. A gente vai sofrer. Não porque eu estou querendo, mas é porque nós sabemos que Deus trabalha. E Deus quer que a gente faça para Ele e para a glória dEle. Então Nabucodonosor, a sanidade dele voltou. O entendimento dele voltou. Aí ele diz assim, versículo 34. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, e minha sanidade e o meu entendimento voltou. E eu louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Porque o único reino, irmãos, eterno, não é o da Babilônia, não é os medos, não, é o reino de Deus. O único rei que sempre está no trono, sempre esteve no trono, sempre vai continuar no trono, é Deus. Deus, ele sempre continua lá. Os reis passaram, mas Deus continua no trono. Diz mais, e seu domínio é para sempre. Deus domina para sempre, irmão. Não é de hoje que ele domina, já é para sempre. Seu reino por todas as gerações, comparado a ele, os habitantes da terra são como nada. Quem somos nós, irmãos, comparado a Deus? Comparado a Deus. Isso é uma comparação entre eu, você e Deus. Irmão, nós somos pó. Deus é espírito. Nós somos fracos, Deus é forte. Nós pecamos, Deus não peca. Então Nabucodonosor entendeu que ele, comparado a Deus, não era nada. Ele entendeu que não era nada comparado a Deus. Nada comparado ao Senhor. E diz mais, ele faz o que quer entre os anjos do céu. Irmão, Deus domina no céu e na terra. Ele faz o que ele quiser lá no céu, ele faz o que ele quiser na terra. Ele é Deus. E diz mais, e entre os habitantes da terra, ninguém pode detê-lo, nem dizer-te. Ninguém pode detê-lo, e nem dizer, por que faz essas coisas? Ninguém, irmão. Ninguém pode falar para Deus, por que você está fazendo isso? Por que você faz essas coisas? Não, Deus, não faz não. Ninguém pode deter a Deus, irmão. Ninguém pode parar a Deus. Ninguém pode falar para Deus, ó, você não pode fazer isso.
Por quê? Porque é Ele que tem o domínio, é Deus que tem o controle. Ninguém pode falar para Deus: você não pode fazer. Como nós sabemos, Isaías 43:3, se eu não me engano, agindo Deus, quem impedirá? Então Nabucodonosor entendeu que não era ele que estava no controle. E ele entendeu que não era ele que fazia e fazia acontecia, não era ele que fazia, ele entendeu que era Deus. Meus irmãos, sabe quem faz acontecer? É Deus. Sabe quem faz acontecer? É o Senhor, não é eu, nem você que faz as coisas acontecer. Não é eu nem você que muda a situação, não é eu e você que faz ninguém andar, não é eu nem você que faz o paralítico andar, não é eu e você que faz o surdo ouvir, não é eu e você que abre os olhos das pessoas, é Deus. É Deus. Irmão, se a gente entender que a salvação é plena obra de Deus, e que as coisas que a gente faz do bem é só Deus, fica mais fácil. Por quê? Porque a gente não vai querer honra para nós, vai falar: é Deus, é Deus. É Deus que faz todas as coisas. E diz mais: ninguém pode detê-lo nem dizer: por que faz essas coisas? Aí diz: quando a minha sanidade e o meu entendimento voltou, também eu recuperei a honra da minha majestade. Recuperei a honra da minha majestade. Meus irmãos, quando Nabucodonosor entendeu que era Deus, Deus restaurou, meus irmãos. Deus restaurou o reino de Nabucodonosor, irmãos. Meus irmãos, quando a gente entende que é Deus que faz as coisas, Deus restaura a nossa vida. Deus restaura a vida do povo dele. Meus irmãos, quando nós entendemos que é Deus que faz, tem restauração. Olha como que é a diferença. Quando a gente pensa que é nós que faz, que acontece, que provê, que nós estamos no controle, Deus faz o quê? Deus abate, Deus tira, Deus tira. Agora, quando a gente fala que é Ele, Ele honra. Olha a diferença, né, irmãos? Quando a gente pensa que é nós que faz, quando a gente pensa que é nós que está no controle, quando a gente pensa que é nós que está no domínio, Ele tira. Porque Nabucodonosor falou que: olha o que eu construí, para a majestade da minha glória, para a majestade do meu poder. Nabucodonosor, irmão, ele não era um reino tão conhecido antigamente. Aí depois ele começou a galgar, foi vencendo, aí foi vencendo, e depois o reino dele se tornou poderoso. Mas antigamente, quem era Nabucodonosor? Antes de vir os outros reinos, não era nada. Mas de repente o reino dele foi crescendo. Meus irmãos, se Deus não permitir que a gente consiga alguma coisa, a gente não vai ter nada. E se a gente conseguir alguma coisa, foi nós. Será que não foi Deus? Foi Deus, irmão. Se a gente consegue alguma coisa hoje, é Deus. É Deus, como eu sempre falo, e eu não canso de repetir isso. Por quê? Porque tem que ficar bem claro na minha mente. Porque eu sou o que mais tenho que vigiar. Porque sabe, irmãos, nós, como eu disse, o homem, quando eu falo homem, as pessoas em geral, elas gostam de aplauso. Elas gostam de elogio. Parabéns, hein? Ó, casona que você conseguiu, né? Olha o carro que você conseguiu. Olha o dinheiro que você tem. A pessoa, nossa, né? Agora quando fala: você é um miserável, rapaz. Se não fosse Deus, você não tinha conseguido nada. Mas não é verdade, meus irmãos? Eu não estou falando para chamar ninguém de miserável, tá, irmão? Em nome de Jesus. Isso aí é nós que tem que saber quem nós somos. Mas, irmão, é nós que temos que reconhecer. Sabe, se eu estou aqui hoje, irmão, se Deus não tivesse me salvado, não tivesse entrado na minha vida, eu nem estaria aqui hoje. Então, como que eu vou dizer que sou eu? Como que eu vou falar que é meu? Como que eu vou dizer que é eu que eu faço? Não sou eu, é Deus, meus irmãos. É Deus, porque quando Deus tirou o povo lá do Egito, o que o povo era? Escravo. Escravo. 400 anos, irmão, de escravidão. 430 anos. Ninguém conseguia tirar aquele povo de lá. Eles conseguiam sair sozinhos? Não conseguia. Aí Deus foi lá e levantou um libertador. Moisés falou: vamos sair daí, todo o povo. Nós sabemos que Deus, com seu grande poder, enviou as pragas.
para que o povo saísse de lá. Para você ver, irmão, que não é, você vê que não era o povo que se libertou sozinho, para você ver que não foi o homem sozinho que libertou o povo, para você ver que foi o poder de Deus. Porque Moisés ia lá, Nabucodonosor, você não, Nabucodonosor não, o faraó dizia, ninguém vai sair daqui, seja eu que estou no domínio, ninguém vai sair daqui. Aí Moisés ia lá triste, ô Senhor, o Senhor manda eu ir lá, agora o faraó falou que vai prejudicar mais o povo ainda, vai... Porque é assim, né, irmão? O inimigo vê que Deus tem uma obra na nossa vida, o que ele faz? Ele vai lá e começa a querer escravizar nós mais ainda. Mas graças a Deus que Deus insiste. Né, irmão? Eita, Deus maravilhoso, irmão. Se não fosse a insistência de Deus na nossa vida, irmão, se não fosse a misericórdia, a grande graça dele na nossa vida, o que seria da nossa vida? Aí Deus vai lá de novo. Aí ele vai lá, Moisés, vai lá de novo, Moisés. Aí Faraó de novo endurece. Mas Deus falou, não, pode ficar tranquilo, Moisés. Eu vou glorificar o meu nome em Faraó. Faraó vai saber que há Deus em Israel. Aí Deus manda as pragas, nós sabemos as 10 pragas. Aí o que acontece? O povo de Deus é liberto. E o povo de Deus vai embora. Mas quem libertou? Deus pelo seu grande poder. Meus irmãos, para ser liberto desse mundo, para ser liberto da sedução desse mundo, do pecado, das coisas do mundo, é só Deus para libertar a gente. Porque existe uma luta espiritual. Existe a luta espiritual e existe a nossa carne que gosta das coisas do mundo. Aí é só Deus, irmão, para entrar no coração do homem, entrar no coração da mulher. É só Deus para trabalhar, para moldar, para fazer a obra e resgatar. Senão a gente continua preso, a gente continua no pecado, a gente continua servindo ao mundo, mas graças a Deus, irmão, que Deus olhou para a gente, viu a gente e salvou a gente pela misericórdia dele. Então não vamos dizer que é nós, porque quando a gente achar que é a gente, Deus vai fazer igual fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha a sanidade normal, pessoa normal, mas de repente a cabeça virou. Mas irmão, não era isso que eu ia falar, mas vocês não veem de vez em quando? A pessoa é normal. Aí a pessoa fala, nossa, aquela pessoa era normal, de repente a pessoa ficou doida da cabeça, fazendo coisas que você nem desacredita. Como que a pessoa pode fazer umas coisas dessas? Alguma coisa entrou, irmão, na cabeça da pessoa. E a pessoa que se ensoberbece, ela acha que está no controle, que está no domínio das coisas. Isso aí é perigoso, porque acaba perdendo o entendimento. O entendimento. E o que Satanás faz? Ele dá poder. Você pode ver, ele começa a dar poder para a pessoa. Aí a pessoa fala, eu estou no controle, eu estou no domínio. Quantas coisas às vezes a gente vê as pessoas poderosas, que têm dinheiro, que têm recursos. Aí a pessoa começa a exaltar e começa a bater na mulher, começa a fazer coisas que não desagradam ao Senhor e pensa que nunca vai ser preso. Pensa que nunca vai acontecer nada, porque pensa que o dinheiro faz tudo. Mas e aí a hora que a justiça chega? E a hora que chega o acerto de conta? Mas irmãos, da justiça humana a gente escapa, mas a justiça de Deus não. E até a justiça de Deus, ele faz que a justiça do homem haja. Eu vi um empresário, o cara tem muito dinheiro. Ele achando que podia tudo, bater em mulher, desprezar as pessoas, xingar as pessoas. Mas aí, caiu na prisão. Por quê? Porque achou que era ele. Mas irmão, mas não é nós que fazemos, irmão. Não é o nosso recurso que nos faz melhor do que as outras pessoas, não. É a graça de Deus. É a graça e a misericórdia do Senhor. Mas glória a Deus, como eu disse, Nabucodonosor passou um tempo, o entendimento dele voltou. Irmão, e glória a Deus quando Deus abre o nosso entendimento. Glória a Deus quando Deus abre a nossa visão, irmãos. Glória a Deus quando a gente está cego, né? É uma cegueira, né? É chamada uma cegueira. A gente está fazendo coisas, meu Deus, como a gente começa a fazer aquilo e acha que é normal. Por quê? Estamos sem o entendimento natural. Mas quando Deus abre nossos olhos, meu Deus, o que eu estava fazendo da vida? O que eu estava fazendo com a minha vida? Irmão, vocês imaginam Nabucodonosor depois que ele voltou ao normal? O cara era rei, passou a comer capim. Passou a comer capim, o cabelo dele cresceu como pena de águia.
as unhas dele cresceu. Imagina depois que ele voltou normal. Depois de 7 anos, ver o estado dele que ele estava. Meus irmãos, e é assim. É assim, eu me lembro quando eu estava no mundo, olha que eu aceitei Jesus. Falei, meu Deus, eu levei um susto. Né? A gente toma aquele baco, meu Deus, como que eu era? O que eu estava fazendo? O que é isso, meu Deus do céu? Meu Deus, é um baque que você toma assim, é assustador. Fala, meu Deus, eu não estava se comportando com uma pessoa normal, com uma pessoa que não tinha, porque os olhos foi aberto, o entendimento voltou. Olha o apóstolo Paulo, irmão, nervoso. A Bíblia diz no capítulo 8 que ele suspirava, ele estava com raiva dos irmãos, mandava prender, mandava matar, mandava arrastar. Consentiu na morte de Estevão, estava raivoso, irmão, nervoso. Mas quando Deus abriu os olhos dele, irmão, ele falou, tudo que eu fiz, tudo aquelas coisas eu considero como esterco, considero como nada. Ele entendeu que ele estava fazendo não era coisa terrível, coisa nada, que não valia nada. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa trazer o nosso entendimento, que Deus possa nos deixar entendido na palavra dele, nas coisas dele, que você não vinha perder o entendimento. Teve um show aí agora de Taylor Swift, eu não sei falar muito o nome, lá no Rio de Janeiro. E a gente tem que orar pelas pessoas, né? Que Deus venha salvar, irmãos. Você vê que o ser humano gosta de ser adorado, gosta de ser aplaudido. E muitas pessoas, irmão, no sol, o sol que estava, você viu o sol que estava ontem, o calor que estava esses dias. E no Rio de Janeiro é mais quente ainda, irmãos. Aí pessoas fazendo homenagem para ela no Cristo Redentor. E depois faz um show, as pessoas ficam o tarde inteiro naquele sol quente, sol quente, sol quente. Teve uma moça até que morreu, irmãos. Até que morreu. Lamentável. Lamentável essas coisas. Não é alegria, nem é vanglória, nada. É tristeza, meus irmãos. Então, aonde está o entendimento do ser humano? Ao ponto de se expor de uma forma, de ficar só para adorar uma pessoa. Aonde está o entendimento humano? Onde está a visão humana? De ser capaz de ir no Cristo Redentor, apesar que o nosso Cristo Redentor é o da Bíblia, não aquele lá. Não é só aquela imagem, que é só uma representação, mas para nós o Cristo Redentor é o Cristo da Bíblia, da palavra de Deus. Mas você vê que está perdendo um respeito, até por aquilo que as pessoas... ir lá fazer homenagem no Cristo Redentor. Então, cada vez mais, irmãos, estão perdendo a sanidade. Eu falei que Nabucodonosor passou a comer capim como animal. Quantas pessoas, irmãos, estão se transformando o seu corpo, virando jacaré, virando animal, demônios, colocando chifre, virando os demônios? Que pensamento é esse, meus irmãos? Virando mulher gato, mulher cachorro, e você pesquisa, é uma coisa, como pode, irmão? Perder o entendimento. Coisas assim, irmão, meu Deus, desfigura o corpo, desfigura o rosto, pinta, faz um monte de coisa. O olho normal pinta de vermelho. Vixe. É porque está sem entendimento de Deus, sem entendimento do Senhor. E esse século que a gente está vivendo, que hoje as pessoas querem ser influencer no mundo todo, elas topam, não todos, tá, irmão? Mas topam quase tudo. Eu estava vendo, as pessoas estão andando igual cachorro e o cara com a coleira. Está se comportando igual animal. Porque a criatura quer ser adorado, a criatura quer fama, a criatura quer louvor, a criatura quer recurso, a criatura quer poder. Mas Deus está falando, só seja servo, só seja humilde, que quem faz é Ele. Oh, meus irmãos, isso dói, irmão, isso dói. Se isso dói na gente, imagine em Deus que criou, irmãos. Tem hora que eu choro, porque se dói na gente, imagine em Deus que criou a pessoa.
Eu e a Letícia, minha esposa estava conversando. Imagina, irmão, pessoas, às vezes as mulheres que passam por câncer, tem que arrancar o seio, né, irmão? Por causa de câncer. E tem gente que não tem câncer e está arrancando. Pessoas que têm pele normal, corpo normal, desfigurando. E tem pessoa que está fazendo cirurgia para querer ficar com o corpo normal. Então olha o que está acontecendo nesse mundo. É coisa anormal, irmão. Meus irmãos, Paulo falou que ia chegar um tempo. 1 Timóteo 3 ou 2 Timóteo 3 melhor. Que as pessoas iam perder o amor próprio. Amor às pessoas ia ser sem afeto natural, irreconciliável, irrepreensível. As pessoas a pessoa não ia ser, ela não ia ser corrigida por ninguém, não quer ser irreconciliável, melhor, irreconciliável, amante de si mesmo e querendo fazer o mal para os bons. Meus irmãos, olha o tempo que nós estamos vivendo. Aí chega no capítulo 4, Deus fala para Timóteo: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Retaguarda, corrija, repreenda, que vai chegar o tempo que não suportarão a sua doutrina, vão se levantar a mestre conforme a sua própria consciência. E é isso nós estamos vendo hoje. Igreja de tudo qualquer tipo. O que é isso, irmão? O final do tempo está chegando. Final do mundo está chegando. E o que nós vamos fazer, irmão? Se Deus escolheu a gente para ser luz, vamos ser luz. Se Deus escolheu a gente para ser fiel, vamos ser fiel. Se Deus escolheu a gente para fazer a vontade de Deus, vamos fazer a vontade de Deus. Eu estava conversando, imagine as pessoas. É só Deus, irmão, para resgatar e aquela pessoa ser ovelha de Deus para Deus. Mas imagine uma pessoa que já nasce no lugar errado desse. A confusão que não fica na cabeça da pessoa, irmão. Ela começa a crescer, irmão, achar que é normal. Por isso que nós estamos vendo muita confusão no meio evangélico. Por causa disso. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. As pessoas começam a ficar confusas. Mas aí, irmão, qual que é a nossa base? As escrituras. É a Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito disso? Então, se nós não seguir a palavra de Deus, nós vamos ficar sem entendimento. A nossa sanidade não vai ficar ao normal. Mas se você confiar na palavra, ser humilde, a nossa sanidade vai estar normal. E quando Nabucodonosor entendeu que era Deus, aí sabe o que ele fez, irmãos? Agora versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico, honro o Deus dos céus. Ele não estava honrando ele mesmo? Sou eu, a glória é minha, o louvor é meu, o poder é meu, foi eu construir. Agora ele mudou. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente muda, nosso pensamento também muda. Por isso que Romanos 12 fala: transformai com a renovação do vosso entendimento. Então, quando Deus salva a nossa vida, a gente entende, irmão, que a gente é pecador, que a gente depende dele, que a gente depende da graça. Aí a gente se humilha, a gente já fala que não é nós, agora nós fala que é ele. Já não sou eu, mas agora é Deus. Então Nabucodonosor agora entendeu que não era ele, mas que era Deus. Então, igreja, sempre vamos reconhecer que não somos nós, mas que é Deus. Aleluia, Jesus. Aí ele diz assim: todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Nabucodonosor entendeu, Deus tem poder mesmo. E sabe o que ele está falando? Traduzindo, ele está falando: eu era um orgulhoso. E Deus foi lá e me humilhou. Meus irmãos, e Deus, quando ele vê que a gente está orgulhoso, ele não vai lá dar uma baixadinha na nossa bola? Fala assim, ó, calma, né? Não tem, né, aquelas pancadas que a gente leva às vezes? Aí você fala: não, pastor, eu nunca levei pancada. Então tá bom, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Você continua na humildade. Continua no rumo certo. Porque quando nós damos uma coisinha, Deus fala: não, opa, vem aqui. Deixa eu mostrar quem faz. Deixa eu mostrar quem é. Deixa eu mostrar quem eu sou. Deus só faz uma coisinha assim. E é bom quando a gente entende logo, né, irmão? Dura é quando Deus está fazendo, a gente está entendendo.
Aí Deus vai apertando, apertando, apertando. Irmão, se Deus só deu um apertãozinho, aproveita. Porque ainda ele não apertou profundo ainda. Aproveita, porque ainda a misericórdia dele ainda tá grande. Aí Nabucodonosor louvou o Senhor. Entendeu que era Deus, irmão, que fazia todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que Deus restaurou o reino de Nabucodonosor. Meus irmãos, eu fiquei maravilhado com isso. Por quê? Porque Deus cortou, lembra o sonho, uma grande árvore, simbolizava Nabucodonosor. Deus cortou, mas deixou a raiz. Tem raiz? Ainda tem esperança. Lembra Jó, né? Sobre as águas, né? A raiz volta, a árvore volta a crescer. Então lembra, ainda não tirou tudo, deixou a raiz. Olha a misericórdia de Deus na vida de Nabucodonosor. E aí ele foi restaurado o seu reino. O que acontece, irmão? Nabucodonosor começou a crescer e dar fruto de novo. E agora Deus restaurou mais ainda. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que a glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira. Deus é tão maravilhoso que Ele pode fazer algo glorioso na minha vida e na sua vida. Eita Deus maravilhoso, irmão, Deus está falando aqui. Talvez você entrou aqui e falou, nossa, mas minha vida nunca mais será a mesma daquela que eu estava vivendo com Deus. Deus pode falar, agora pode ser melhor ainda. Agora pode ser melhor. Irmão, não tem coisa melhor quando nós temos um encontro com Deus verdadeiro. A nossa vida é melhor na presença de Deus. Quando Ele confronta a gente, trabalha na vida da gente, a gente vive melhor para Deus. E Nabucodonosor foi honrado de novo. Porque quem se humilha, Deus exalta. Mas quem se exalta, Deus humilha. Mas eu creio que hoje, irmãos, hoje, não só hoje, mas todos os dias, e você vai se humilhar mais na presença de Deus. E vai falar, Senhor, não sou eu, mas é o Senhor. É o Senhor. Amém?